Mas agora a gente mostra uma reportagem exclusiva de uma denúncia que envolve a deputada federal Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo. A CNN Brasil teve acesso a gravações em que funcionários da líder do PSL na Câmara dizem que eram orientados a criar contas falsas em redes sociais. Vamos ver. As acusações são feitas por 2 ex-funcionários da parlamentar. Eles dizem que eram obrigados a criar perfis falsos a pedido de Joyce Hasselmann. Serviços que eram prestados pela Joyce eram sempre de montagem de vídeos e criação de narrativas, uma notícia falsa, sem saber se era de fato verdadeira. A gente criava as narrativas em cima dessas notícias. Eu trabalhei mais de 1 ano com ela, né? Então fiz bastante coisa. E ela pedia a vocês que criassem perfis falsos nas redes sociais? Sim, com frequência. Ainda cobrava que a gente enviasse para ela para provar que estava sendo feito. Quantos perfis foram feitos? Teve uma época que ela pediu para a equipe toda fazer pelo menos 5 perfis em cada rede social. A CNN teve acesso a áudios e conversas que comprovariam as denúncias. Nesta, uma assessora de Joyce Hasselmann pede que todos os funcionários criem perfis no Instagram, Twitter e YouTube e diz que ela, uma referência deputada, vai monitorar. Nesta conversa, outro funcionário da parlamentar encaminha mensagem no grupo de assessores, obrigando funcionários da deputada federal a seguir a orientação. É para fazer sem mimimi, ou faremos o que ela quer, ou quem não fizer está fora. Em outra conversa de agosto de 2019, Joyce Hasselmann pede a uma funcionária que coloque todos os perfis para trabalhar no Twitter. A parlamentar pede os links e questiona a assessora sobre a quantidade de perfis criados. A assessora relata a dificuldade em criar os perfis devido à vinculação com o número do telefone. Em mensagem enviada por áudio, a assessora pergunta a um funcionário do gabinete se com vários números de celular ela consegue criar perfis nas redes sociais. Se a gente tiver vários números de celular, vários números, a gente consegue criar esses perfis? Ou mesmo assim eles derrubam? A assessora sugere usar CPFs falsos para cadastrar cada chip. Acabou de me mandar mensagem questionando sobre isso e sobre a questão do Twitter. Acho que a gente vai ter que comprar chip mesmo e ver o que a gente faz. Um site que gera CPFs que não são reais. E que dá pra usar, porque o CPF tem uma lógica, né? O número não dá simplesmente pra gente colocar tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, nananana. E aí esse site gera CPF válido e a gente pode cadastrar os chips com esse CPF, se não se for. Outro ex-funcionário da deputada Joyce Hasselmann acusa a parlamentar de usar dinheiro público para criar perfis falsos nas redes sociais. CPFs falsos eram usados? Eu nunca usei, mas eu sabia que dentro da equipe as pessoas tinham que sim criar, e se não me engano tinha um software ou algum programa que fazia por lá esses CPFs para você poder criar. Eu nunca usei, não conheço, mas eu sei que tinha. Era a própria deputada que recomendava isso? Ela recomendava a criação dos perfis fakes, mas ela não falava como criar, ela falava para criar e cria resultados. Se não tivesse resultados, ela ia mandar embora toda a equipe dela de Brasília. E qual o objetivo em criar esses perfis falsos? Ataques a pessoas que se opuseram a ela depois que ela virou as costas para o presidente da República. A quem, por exemplo? Bia Kicis, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. São os principais alvos dela. Quem pagava pela criação desses perfis falsos? Todos os funcionários de Brasília são pagos com verbas do gabinete dela. Então, a Câmara paga por esses perfis falsos. Então ela usava a verba de gabinete também? Sim. Nota fiscal
Tem pessoas lá que recebem via nota fiscal e tem pessoas que recebem pelo próprio gabinete e tinha pessoas que recebiam pela liderança do governo. Sobre o depoimento dela no inquérito que corre no Supremo Tribunal Federal, a equipe do gabinete teve alguma participação em criar algum material que foi usado por ela? Sim, todo o material que foi usado na CPMI da fake news foi criado pela equipe dela. Em outro áudio, a deputada federal Joyce Hasselmann pede a assessores que criem hashtag Bia-Kicis Sórdida, uma referência à deputada federal Bia Kicis. Joyce também orienta a equipe dela a criar um vídeo contra a deputada Carla Zambelli. A gente precisa criar aí uma hashtag Beatriz a Sórdida. E vou para ataque com essa vagabunda. Bia Sórdida, né? Bia Sórdida, Bia Kicis Sórdida, uma coisa assim. Faz um videozinho bem curtinho aí, bota a cara da Carla com áudio e faz um sarcasmo. Né? Viu? Todo mundo sacou que Lula e Bolsonaro são a mesma coisa. Até o PT ajudando contra Moro. Vai nessa linha. A CNN Brasil entrou em contato com a assessoria de Joyce Hasselmann. Segundo a equipe da deputada federal, ela só iria se posicionar após a matéria. Nós continuaremos em contato com Joyce Hasselmann para mostrarmos aqui os dois lados desta acusação sobre a produção de fake news. Inclusive, sobre esse assunto, gostaria de chamar os nossos analistas, começando então por Yuri Pita. A gente viu realmente graves acusações e ainda mais a gente trouxe a informação de que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, daria prioridade na semana que vem para o projeto aí de combate à disseminação de notícias falsas. É lamentável. Boa tarde, Cássio. Boa tarde a todos. É uma questão para ser apurada. Oi, pessoal, tudo bem? Carla Zambelli aqui. Eu estava olhando as postagens que a Peppa está fazendo no perfil dela, né? Aliás, quem puder ir subindo aí no Twitter e em outras redes, o gabinete da Peppa é interessante, porque já está, acho que, em terceiro lugar. Vamos lá. O mais engraçado é a hora que ela fala assim, que a mando do governo dá assessores meus mascarados, né, tal. Quando ela pega e fala que os assessores, teoricamente, estavam infiltrados no gabinete dela, roubando dados e tinham acesso ao meu telefone, ela praticamente está confirmando que os áudios que foram passados na CNN são verdadeiros. Você tá entendendo? Então ela fala que essas pessoas tinham acesso às coisas dela, que tinham acesso ao telefone dela e que pegaram coisas dela e depois ela disse que são falsas, que são tiradas de contexto. Como é que ela xinga uma deputada de vagabunda, né? E isso é tirado de contexto. Outra coisa que tem que ser verificado, ela disse que os funcionários já foram demitidos porque eram corruptos, né? Só que o áudio que ela fala de mim, do vídeo que ela fala de mim, é do dia 2 de maio. Ela foi publicado no dia 3 de maio. Ou seja, faz um mês, né? E aí eu fui olhar lá, se ela demitiu pessoas no gabinete dela. Então, tem alguma coisa aí, tá? Tem coisa aí e a gente vai denunciar para a PGR, porque a casa caiu, Peppa. A sua casa caiu. O gabinete do ódio funciona no seu gabinete. Desculpa. Não é no seu gabinete. Porque as pessoas não são lotadas no seu gabinete, né? São lotadas em outros lugares. Quer dizer, você, além de tudo, finge que gasta pouco. Nossa, eu quase não gasto nada. Meu gabinete quase não gasta nada. Eu sou uma das deputadas. Pega o ranking dos políticos aí. A deputada que menos gasta com funcionários. Os gastos, lógico, porque os gastos dela estavam todos ou no PSL, porque ela era líder do PSL, então ela colocou uma chuva de gente lá dentro, mandou gente embora que era boa. Aí ela pegou, acusou, a Lene já falava, né? Acuse-os do que você faz e xingue-os do que você é. Então ela acusou o deputado Daniel Silveira, o deputado Carlos Jordi, mais uma série de deputados de terem cargos lá, quando na verdade eram pessoas que trabalhavam normalmente, trabalhavam pelo PSL. Aí ela chegou lá, mandou todo mundo embora, né, que não era Peppa, né, peppa.com.br, e colocou os da Peppa lá dentro, e não lotou ninguém no gabinete dela.
Aí tem gente que faz aí vídeo, a Carla tem funcionário. É óbvio que eu tenho funcionário. É óbvio, eu trabalho pra caramba, então eu preciso ter assessores. Aí ela finge que tem 2, 3, 4 assessores. Gasta muito pouco. Vamos olhar tudo isso daí, viu? Todos vocês serão investigados. Agora eu faço questão. Quando era só comigo, um videozinho tal que ela fez lá, eu falei, bom, de repente ela até tirou de contexto. Vou me defender, me defendi. Agora perceber que existia toda uma trama, pessoas que trabalhavam só para isso. Ela tinha o gabinete do ódio e acusava o Bolsonaro de ter. O que mais que ela fez? Agora eu vou atrás. E agora eu peço que cada pessoa que tiver alguma coisa contra ela entre em contato comigo. Porque agora quando tiver eu vou colocar direto no meu Facebook e nas minhas redes sociais. Agora quando tiver, por exemplo, eu tava já investigando essa coisa de funcionários. Por quê? Porque eu fui denunciada por um blogueiro dizendo que eu gastava demais. Aí, e que a Joyce gastava pouco. Aí vieram falar, a Joyce gasta pouco e você gasta muito. Eu falei, deixa eu olhar, né? Aí eu já conhecia, a gente sabe, a gente frequenta ali, sabe quem são as pessoas que trabalham para ela. Quem é o chefe de gabinete dela. Que inclusive é uma ótima pessoa, não tem nada contra ele. Os funcionários não têm que ser responsabilizados. Ela tem que ser responsabilizada. Ela é a culpada. Então não tenho nada contra os funcionários. Agora, ela colocar funcionários lotados em outros lugares para ela gastar pouco, para ela subir no ranking dos políticos, bom, eu espero de verdade que isso tudo fique solucionado. Essa mulher, ela não tem só que ser caçada, ela tem que ir pra cadeia.